Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Hebreus vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Eu não sei se as classes fizeram hoje a mochila, carregar a mochila pesada, mas a ideia desse sermão veio dessa mochila pesada que nós vamos falar aqui nessa manhã. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, amém? Todos aqui olhando para Jesus, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Como que está aqui na NVI, aqui atrás, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportando a cruz, ao desprezar a vergonha, assentou à direita do trono de Deus. O que tentaram fazer para envergonhar o nosso Cristo, ele colocou ele lá direitinho do lado do Pai. E então, versículo 3. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Nós temos que olhar para... Nosso exemplo é o... Glória a Deus. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, em Hebreus 12, está falando sobre corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos uma caminhada cristã, nós temos uma caminhada de vida pela frente, e eu não sei se você entende esse propósito e nasceu com esse propósito, e com certeza, se você está aqui nessa manhã, você entende o propósito dessa vida, que não é apenas para nascer, se reproduzir e morrer. Se sua vida tem um propósito e temos que correr com essa perseverança, como que a corrida da vida, como que essa correria da vida tem influenciado a nossa vida com Cristo. E eu quero falar contigo nessa manhã e te dar um norte aqui, concluindo com Cristo, é claro, e para a nossa ceia que vamos ter daqui a pouco, mas eu preciso que a gente entenda que a corrida da vida, muitas vezes, é uma corrida de obstáculos. Se você já participou da equipe Casa e Vida de corrida, running, você sabe como que é uma corrida, né? Faz tempo que a gente não vai, né, pessoal? Pastor Pérez vai arrumar uma pra gente, em nome de Jesus, né? Para voltarmos à ativa. Mas é muito bom, né? Corrida. Quem gosta de corrida aqui, dê um glória a Deus. Eu gosto da corrida, eu só não gosto de correr. Da corrida eu gosto. O evento, né, é bom demais. Tá ali, pessoal animado. Eu gosto de uma caminhadinha, né? Tá ali com o pessoal. Correr é mais difícil, né? Ainda mais correr com obstáculos, correr com peso é mais difícil. Eu me lembro dos meus tempos, quando estava servindo lá no quartel, que a gente tinha que fazer a corrida, fazer a marcha, e ainda tinha a mochila, né, com todos os equipamentos, ainda tinha o armamento, com todas as munições e equipamentos. Ou seja, não bastava só a corrida ou a caminhada, ainda tinha todo o equipamento. Eu estava me lembrando esses dias, desculpe, pessoal, algumas tossidas aí. Eu estava me lembrando esses dias da minha caminhada, todo acampamento, primeiro acampamento, não sei quem já serviu aqui, mas todo o primeiro acampamento de recruta, ele começa com uma caminhada de às vezes, 5 quilômetros, às vezes 8 quilômetros, vai depender, mas ele finaliza com uma outra caminhada de 10, 15 quilômetros. A primeira caminhada fizemos, e depois de uma semana, né, passando uma semana, faz a outra caminhada. Foi assim no meu acampamento de recruta.
Só que a caminhada ela começa com um pelotão de percussor, né? Onde vai um pelotão, vai soltando um, que é para não se perder, para guiar o caminho, né? Só que na minha vez, irmãos, o nosso pelotão, que estava, o grupão, né, a companhia toda, quem estava guiando a companhia entrou pelo caminho errado. E o que era uma caminhada de 10 quilômetros passou para 20 quilômetros. Porque a gente subiu uma montanha, um morro, né, que tinha, e foi subindo, descendo o morro, ali na região de Paracambi, não sei quem conhece. Subindo e descendo o morro. E a gente ligava para o percursor da frente, a gente está aqui. Aí pega a carta para ver onde é que está. Daqui a pouco anda para cá, anda para lá. Eu lembro que chegou um momento que eu já não tinha mais sola no pé, era bolha só. Era bolha no pé. Pelo amor de Deus, para um pouquinho. Aí parava, bebia um pouquinho d'água, vamos embora. E o peso de carregar aquela mochila, tudo aquilo ali, não era fácil, né? Era mais fácil porque eu não tinha essa outra mochila que eu estou carregando aqui na frente, né? Mas fazer tudo isso deixa o pelotão mais fortalecido, né? Mais unido, a gente vai se apoiando, mas nos ajuda também a nos instruirmos, a parte, né, tanto física quanto também mental ali do grupo. E chega um ponto que a gente é levado ao limite, né? E eu tinha um comandante de pelotão que ele falava: parou, cansou, desmaiou, então não chegou ao limite ainda. Então não chegou ao limite. Tem sempre um pouquinho mais para oferecer. Né? Fez tantas coisas, caiu, não, então faz mais. Então, somos levados ao limite. Na nossa corrida do nosso dia a dia, às vezes a gente tem mochila que a gente carrega, como nós fizemos na escola dominical hoje pela manhã. É ou não é? Nós carregamos dentro da nossa mochila, muitas vezes, orgulho. Carregamos, muitas vezes, dentro da nossa mochila, frustrações. Muitas vezes, dentro da nossa mochila, a gente carrega até mesmo rancor, ódio. E eu falo para você que andar com mochila, correr com mochila pesada é muito mais difícil. É muito mais pesado. Tanto que o último médico que eu fui, né, verificando ali os 20 quilinhos acima do peso, ele falou: você está carregando 20 quilos a mais do que você deveria carregar. Então, se perder, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil. Carregar essa mochila, espiritualmente falando, é carregar um peso, muitas vezes, em nossa caminhada cristã, que não é o correto para nós. Tirar essa mochila e esvaziar essa mochila cheio de rancor, ódio, dificuldade, muitas vezes até mesmo mágoas que carregamos na nossa corrida cristã, faz a nossa corrida ficar cada vez mais difícil, pesada, frustrada, por causa do peso dessa mochila. Por isso, em Hebreus 12:1, o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente, nos desembaraçar de todo o peso do pecado. Por isso o apóstolo Paulo está falando, para corrermos essa corrida aqui, pessoal, desembaraça o peso do pecado. Como é que está aqui na NVI? Livremos de tudo que nos atrapalha. Porque para correr essa corrida da perseverança, essa corrida que é proposta para nós, não adianta queremos correr essa corrida cheio de embaraço, com uma corda no pescoço, com uma mochila pesada, com a caneleira. Já correu com caneleira? Diga misericórdia. Já andou com caneleira? Misericórdia. Já usaram isso? Na academia, às vezes, faz aqueles negócios, né, irmãos? Faz assim, vai com aquela caneleira. Como é que é? Imagina correr com aquilo. E muitas vezes na nossa vida espiritual, temos colocado caneleiras, temos colocado cordas no pescoço, temos colocado mochilas pesadas, que muitas vezes são coisas que não são nem nossas, mas pegamos para a gente. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade?
Fulano está com problema com o ciclano. Daqui a pouco a gente está no meio do problema. Eu ouço isso direto. Eu não falo mais com fulano. Por quê? Sabe o que ele fez com o outro? A gente carrega mágoa que não é nem nossa. Muitas vezes carregamos rancor, mágoa, feridas que não são nem nossas, e a gente se intromete, vai mexendo. Família, então, né? Eita! Que fulano que brigou com fulano. Eu estava assistindo uma série outro dia, duas famílias que não gostavam entre si. Uma tinha guerra com a outra. Mas por quê? Não sei, uma vez lá atrás um bisavô arrumou um problema com o outro e a família não se gostava. Mas por que você não gosta dele? Não sei, porque ele não gosta de mim, eu não gosto dele. São coisas que carregamos, que a nossa jornada espiritual, a nossa jornada cristã fica pesada. E o apóstolo Paulo é reto para nós, tira todo o peso e embaraço para você correr a corrida que é proposta. Por isso, o primeiro tópico para a gente entender essa corrida e vivermos essa corrida verdadeiramente. Hebreus 11, nós vemos a alegria do que aí? O que fala Hebreus 11? Pega a sua Biblinha aí. Vai se lembrar. Dá uma olhada aí. O que tem aí, Hebreus 11? Dá uma olhada em todo aí. O que fala sobre ele? Sobre a fé, mas... Olha, dá uma olhadinha a partir do 4 aí. O que ele vai falando? A galera do Heróis da... Boa! Vai falar sobre a fé e sobre os heróis da fé. E ele vai falando de forma maravilhosa, né? Ora, pela fé, obedeceu a Deus, o maior sacrifício maior do que Caim. Pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, sem fé é impossível agradar-lhe. Ora, Noé divinamente foi avisado das coisas que vinham. Então, nós vemos aqui os heróis da fé. São valentes que ousaram a vencer os obstáculos da corrida. E o primeiro ponto para a gente separar nessa manhã de vivermos essa corrida com Deus, vivermos Cristo como exemplo da nossa corrida, nós temos que ter como inspiração e como exemplo também os heróis da fé. Há inspirações para os nossos dias. E muitas vezes, eu que trabalho muito com adolescentes e com jovens, eu tenho me assustado com as inspirações que têm surgido hoje em dia. Antigamente tinha o programa Ídolos, né? Para buscar um novo ídolo do Brasil. Hoje em dia, a gente tem os influencers, digital influencers. E eu confesso que eu fico assustado com a quantidade de influenciadores digitais que temos hoje. Às vezes chega um e fala, você não conhece fulano de tal? Eu falei, não, quem é? Aí me mostra lá, esse aqui. Eu falei, era melhor nem ter conhecido. Era melhor nem ter conhecido. Infelizmente, nós temos como um benefício, mas infelizmente, a quantidade de informações hoje em dia, ela não é tão limitada quanto antigamente. Eu estava me lembrando, e eu estou falando de mim, que sou um garotão, um jovem, né? Você olha para mim, pastorzão com 20 e pouco, né? Não é, 32. Mas um garotão, né? Mas na minha época de escola, ali no ensino médio, a gente só foi ter via o computador mesmo, com a internet, estava lembrando com meus pais esses dias mesmo, lá para o final do ensino médio. Aí, então, a criançada lá fica abismada. Como é que você viveu sem celular? Como é que você viveu sem celular com internet? Como é que você viveu? Isso aí mesmo. O Google, né, veio quando eu estava lá para o ensino médio, e o pessoal que é mais antigo aí, né, vai se lembrar de como que era muito antes. Mas eu me lembro de muitas vezes a professora passar um trabalho e o professor passar um trabalho
eu ter que ir lá na biblioteca. Vai lá na biblioteca, o pastor lembrou da monografia dele, né? De ter que ir lá na Biblioteca Nacional. Mas vai lá na biblioteca, eu tinha me ver um livro aí falando sobre, não sei, sobre moléculas, sobre partículas, pegava aquele livro. Eu lembro na época tinha aquelas fotocopiadoras, aquelas xerox deste tamanho assim, tirava a xerox do livro, recortava bonitinho, tentava achar um título bonito para fazer um cartaz, né? Às vezes com letras de revista, fazia um trabalho bonito, né? Caprichado. Ou então minha mãe tinha aquela régua que tinha as letras, né? Fazia aquelas letras bonitas, porque a minha letra, confesso que não é nada boa, mas aí tinha aquele... Deixava aquilo ali bonito, botava lá, pesquisava, passava às vezes pesquisando, e entregava. Como é que é hoje, gente? Hoje tem uma bênção aí que é o GPT, né? O chat GPT, que ele serve tanto para bênção, como em maldição, né? Às vezes eu passo um trabalho, pessoal, lá na escola tem os Chromebookzinhos, entrego para eles os eletrônicos. Queria um trabalho aí que vocês pesquisassem sobre tal tema. Pessoal, já acabei. Não acabou, não. Sobre o que você está falando aí? Sobre o que está falando? Não, está falando, tenta dar aquela enrolada, né? Aí Duda, Letícia, Davi, como é que é os trabalhos, né? Tenta, não, é porque fala sobre isso, sobre aquilo. Aí eu tenho pedido agora por escrito, manuscrito, né? Porque se é para copiar de algum lugar, pelo menos passa para o caderno, né? Mas hoje está muito rápida a informação, não é verdade? Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu até posso passar um canal do Pedro Lupe, né, que ele fala sobre a nossa visualização das telas e a atenção nas coisas, que está cada vez mais reduzida. Por isso, alguns vídeos, eu não sei se vocês têm percebido, que às vezes um sobre os surfs embaixo, um negocinho pulando, alguém cortando um negócio, e em cima passando outra coisa. Porque a pessoa não consegue mais ficar, às vezes, 20 segundos assistindo um negócio. Ela tem que ter, às vezes, 2 para 1, enquanto ela ouve o de cima, ela olha o de baixo para tentar prender a atenção dela. Os vídeos estão cada vez mais curtos, eu não sei se você notou isso, para tentar prender a sua atenção. Há um estudo também do Netflix, que eles fizeram de neurociência, colocaram um óculos, né, para ver aonde que são os pontos principais que você olha e observa quando olham para uma tela. Então, as propagandas em determinados lugares, elas tendem a ter mais cliques por causa do seu campo de visão. Tudo isso são coisas estudadas para prender a sua atenção. E o foco está onde, pessoal? Onde que está o foco dessas propagandas e desses bombardeamentos? Estão nas crianças e nos nossos adolescentes. Para tentar prender eles cada vez mais e o foco da atenção e as propagandas cada vez mais nesses adolescentes. Por isso eu pergunto a você, e eu pergunto à igreja agora nesse momento, qual tem sido o maior influenciador, qual tem sido o maior inspirador para nós hoje como igreja? Porque hoje a gente ouve falar diversos nomes influenciadores e, infelizmente, o jeito de se vestir, o jeito de falar, os jargões que eles usam, a forma de se portar tem sido ditado, muitas vezes, pelo que o influencer está falando. E eu assisti uma excelente entrevista do professor Clóvis de Barros, com ele falando, muitas vezes o responsável ele tem medo de corrigir o seu filho, sabe por quê? Porque ele tem medo de perder a amizade do filho. Então, ele não corrige como educador, como um pai educador, porque senão eu vou perder o meu amigão, então ele vai ficar chateado comigo. Então, eu coloco essa responsabilidade para outro educar. Percebe o mundo em que estamos vivendo, e essa eu queria que você prestasse atenção comigo do mundo em que estamos vivendo e a corrida que estamos correndo, que não é para hoje, é do agora. Que se muitas vezes não pararmos e pensarmos, eita, eu preciso me inspirar
nos heróis da fé, eu preciso me inspirar no Cristo, eu preciso me inspirar no que hoje, muitas vezes, nós estamos esquecendo, daqueles que viveram aqui na Bíblia, por mim e muitas vezes por um povo, por uma nação, que Deus os enviou. E eu sou guiado pelo que, sei lá, agora eu não consigo pensar um nome, né? Mas o que a Mama Brusqueta está falando na TV. Ou que eu esqueci, a Márcia Sensitiva falou que como que vai ser o meu signo. Percebe? Eu comecei falando dos jovens, mas nós mesmos somos muitas vezes inspirados por coisas que assistimos e que vemos. Eu sou assim mesmo como ela está falando, eu sou assim mesmo como fulano de tal está falando, e eu começo a pegar isso para mim. Quando eu esqueço do que realmente a palavra de Deus está falando quem eu sou e o que o Cristo está falando que eu sou, porque eu acredito mais no que os outros estão dizendo, e eu esqueço que a minha inspiração precisa estar em Cristo Jesus. No capítulo 13, vai falar um pouquinho sobre isso, no versículo 7, Hebreus 13, 7, vai dizer assim, lembrai-vos de vossos pastores que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a maneira de viver. Se eu estou correndo essa corrida da vida, se eu estou vivendo a carreira que é proposta para mim, eu preciso me atentar de como que eu estou correndo ou como que eu estou vivendo. Porque às vezes eu estou correndo, eu estou indo, e daqui a pouco está ficando pesado, está ficando cansado, e eu não estou percebendo que tem um monte de coisa em cima de mim e eu estou me inspirando em coisas erradas. Por isso, muitas vezes, nessa carreira que nos é proposta, nessa corrida, é necessário receber o incentivo do Cristo Jesus para cada vez para nós. Porque diz assim em Hebreus 2, Hebreus 2:10, porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de seu sofrimento. O autor da salvação. Jesus é o nosso incentivador. E Jesus é quem nos dá força para continuar essa caminhada. Sabe aquele coach que está naquele time ali? Vambora! Corre! Vambora! Vamos para cima! Hebreus 12:1 vai falar: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se tem uma palavra para você agora, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, é se apegue à palavra de Jesus Cristo, e não o que os outros estão dizendo sobre você, não o que os influencers estão dizendo para você, não o que o YouTube, que o Instagram está dizendo para você, mas que Cristo tem para você. Se apegue nessa verdade e jamais nos desviemos dela, em nome de Jesus. Que Ele está do seu lado falando, foi por você. Não desiste, vai até o final. Eu me entreguei naquela cruz, foi por você. Não desista, vai até o final, porque eu recebi chicotada, eu carreguei uma cruz, eu sofri xingamento, eu sofri, foi por você. E Ele nos chama para perto, e Ele nos chama para não desistir. Ele nos chama para nos levantar, Ele não nos deixa caídos, mas Ele nos faz nos apegar a essas palavras para que jamais nos desviemos desse caminho. Por isso nós precisamos seguir algumas instruções desse técnico, desse coach, desse maior ensinador de todos os tempos. Que é, primeiro, largar os embaraços. O que são os embaraços? O que vocês acham que são os embaraços aí, pessoal? De Hebreus 12. Alguém? Marcos 4:17 vai falar um pouco sobre isso, já que não houve voluntários.
Marcos 4:17. Contudo, visto que não tem raiz em si mesma, permanece em pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por alguma palavra, logo a abandonam. Pode passar até o 19. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos e ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, engano das riquezas e dos anseios por outras coisas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Muitas vezes, os embaraços da nossa vida são essas palavras que são lançadas para nós. Largar o peso dos embaraços do pecado é uma decisão que a gente tem que tomar como um todo. Vivermos esse desejo de viver para Cristo automaticamente me faz abandonar o desejo de viver as antigas práticas. Porque uma coisa não se mistura com a outra. Perceba, quanto mais eu chego perto de Cristo, mais longe eu fico do pecado. Quanto mais perto eu chego de Cristo, a oração, o clamor, a renúncia, mais longe eu fico do pecado. A tentação vem, mas eu estou mais perto de Cristo. A tentação vem, mas eu estou colado com a vontade que Cristo tem para a minha vida. É o que o pastor Pérez pregou na semana passada. Você faria a mesma coisa se tivesse o seu pai ou sua mãe o tempo todo te olhando no seu cangote? Acho que falou para algum aluno, né? Você faria isso se tivesse um anjo te olhando? Às vezes a gente precisa se apegar ao que Cristo tem para nós. E para isso, eu tenho que ficar cada vez mais perto dele. Para fechar, a exigência para nossa perseverança está no final aqui desse primeiro bloco, né, do 12. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Aí ele fala de Jesus, ele fala como que foi essa caminhada de Jesus, e olha no 3, ele joga para a gente. Considerai-vos, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Se Jesus suportou tudo isso, como homem encarnado, não leve a sério o que os pecadores, as afrontas, os desprezos do que está acontecendo ao teu redor. Presta atenção no que o Jesus Cristo tem para você e a palavra que ele tem para você. Porque se ele é o olhar que eu vejo ao amanhecer, e se essa é minha promessa, como cantamos, eu gastarei a minha vida para te coroar, esse é meu anseio, o meu amor por ti não vai ser um segredo, eu preciso entender que a palavra dele é quem me dá raízes e seguranças para poder continuar. Mas muitas vezes nós temos escutado mais do que os outros dizem sobre mim, do que o que Jesus diz sobre mim. E eu não sei você, meu irmão e minha irmã, mas para a gente finalizar e a gente ir para a ceia, eu prefiro ficar com a palavra de Jesus sobre a minha vida. Eu não sei você, mas se os outros dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, que não vai dar certo, que não vai...
Eu prefiro ficar com a palavra de Jesus, que eu tudo posso, e é Ele quem vai estar me fortalecendo em nome de Jesus. Eu preciso ficar com essa palavra de Jesus, me incentivando a progredir, eu olhando para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficaram, e eu quero ir rumo para Cristo em nome de Jesus. Você crê nisso? Então vamos nos despojar de toda e qualquer mochila que está nos prendendo, vamos nos despojar de tudo aquilo que nos faz ficar presos no chão e vamos correr para o alvo que é Cristo Jesus.